que lhes acontece como falta de comunhão com Deus, ou então uma maldição de Deus sobre ele. Então encaram as coisas que acontecem, que são normais de acontecerem, como aí uma perda de bens, né? Como um parente, um filho, alguém que morre na casa, na família, como perder aí imóveis, como perder dinheiro em alguma coisa e tal. Tudo isso é considerado hoje como uma maldição, como alguma coisa que Deus fez contrário. Muitas vezes as pessoas se desesperam por algum fato que acontece, mas tudo isso são coisas normais e aconteceram desde o primeiro homem e vai acontecer até o último homem sobre a terra. Coisas que acontecem. Acontecem terremotos, tufões, maremotos, tsunamis. Acontece tanta coisa. E nós estamos sujeitos a passar por uma calamidade dessa, por uma coisa terrível, morte na família, alguma coisa, perdemos dinheiro, perdemos alguma coisa. Estamos sujeitos a passar por isso. É claro que nós podemos viver a vida inteira sem passar por isso. Mas o normal é que passemos por essas coisas. Felizes aqueles que vivem a vida inteira sobre a terra sem passar por alguma calamidade ou alguma coisa terrível. Mas é quase impossível passar pela vida nossa toda sem perdermos, por exemplo, um parente, sem termos problema financeiro algum dia, sem termos um problema de afetividade algum dia. Então é quase impossível, sem sermos atingidos aí por alguma calamidade, uma chuva em excesso, uma seca em excesso, alguma coisa assim. É muito difícil passar pela nossa vida aqui sem passar por um período desse. Agora, sempre devemos nos lembrar que Deus está no controle de tudo e nós não podemos blasfemar o nome de Deus ou culpar a Deus pelas coisas que nos acontecem. Não, devemos aceitar e lutarmos para passarmos pelas crises, sempre lembrando que Deus está conosco para passarmos por todas as situações. E Ele vai nos ajudar a sair de qualquer situação difícil. A grande questão, então, é como devemos nos comportar diante de tais acontecimentos? Já dizia certo pastor, a verdadeira fé não se mostra nas bênçãos que recebemos, mas na resignação ante a soberania divina, mesmo quando perdemos o que Ele nos deu. Nessa lição, à luz da vida de Jó, estudaremos os princípios bíblicos para o crente lidar com as perdas no caminho da vida. Então, nós demonstramos realmente a nossa fé na hora das adversidades. Porque na hora de recebermos as bênçãos, é muito fácil demonstrar fé. Mas nós somos, por várias vezes, testados e provados durante a nossa caminhada cristã. E temos que ter aí paciência nesses momentos, temos que conseguir nos mantermos íntegros e confiantes em Deus e também conseguimos passar por isso, esperar pacientemente o passar desse problema, o tempo que esse problema acontecerá. Agora sempre confiando em Deus e sempre buscando solucionar o problema. Nunca apenas aceitarmos e ficarmos aí passivos, como se Deus pudesse aí de repente fazer uma mágica e tirar a gente de tudo quanto é situação difícil. Ele espera que a gente confie nele, mas que tome providência também, haja, né? Esforça-te e tem bom ânimo. É aí a ordem de Deus para nós. Parte 1, Jó e a experiência das perdas humanas. Nós vamos ver nessa parte, tópico 1, seu gado e rebanho, tópico 2, seus servos, tópico 3, seus filhos. Então vamos ver aí o que aconteceu com Jó e em quais partes, em que setores de sua vida ele foi atingido. Então nós vamos ver no primeiro tópico aí, seu gado e rebanho. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e que cultivava uma vida de profundo temor a Deus.
Veja capítulo 1, versículo 1. Era bom patrão, bom esposo e um pai sempre presente e preocupado com a vida espiritual e social dos filhos. Então olha só as qualidades de Jó. Será que você conhece alguém que tem todas essas qualidades? Então nós podemos achar na Bíblia Jesus, né, como o ser perfeito, mas fora de Jesus, o homem que nós podemos encontrar assim, maior perfeição nele é Jó. E veja bem que no final do livro de Jó ele diz: eu não o conhecia, ele não tinha conhecimento. E ele diz: se eu tivesse alguém que colocasse a mão no meu ombro e no ombro de Deus e intercedesse por mim junto a Deus. Então olha só, ele não conhecia, não sabia do seu Salvador, mas ele tinha esperança da existência desse Salvador, desse mediador, pois ele diz em seu livro, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Então ele tinha esperança desse Redentor, desse advogado, desse que colocaria a mão no seu ombro e no ombro de Deus e intercederia por ele. E ele só foi conhecer isso, ter certeza disso, depois de passar por tremendas lutas. Veja bem que as lutas de Jó foram importantíssimas na vida de Jó. Porque a partir desse problema, dessa angústia, dessa passagem por angústias tremendas, por sofrimentos tremendos, é que ele foi conhecer realmente a Deus, ele ter intimidade realmente com Deus. Então, por mais que nós passemos por problemas, nós devemos estar sempre buscando a Deus, buscando o maior conhecimento de Deus, porque Deus diz até para Paulo passava por sofrimento, de uma enfermidade, e ele orou a Deus pedindo que retirasse dele a enfermidade, mas a resposta de Deus foi: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não foi prometido para ele tirar o espinho. Imagine você passar por um problema, ter um problema, por exemplo, físico, uma doença, e você orar a vida inteira e essa doença não sair de você. Aí você vai se desesperar, vai culpar a Deus. Então veja bem que muitas vezes nós passamos por alguma coisa que na verdade está nos conduzindo para mais perto de Deus. Então, se alguma coisa nos conduz para mais perto de Deus, por que nós vamos ficar livres disso, se isso faz com que nós nos aproximemos mais de Deus? Então, viva a sua vida de maneira que você nunca falte aí a fidelidade para com Deus, nunca falte a adoração a Deus, esteja sempre pertinho de Deus, para que não seja preciso Deus tomar uma providência para você se aproximar dele. Às vezes a providência não vai ser coisa que vai agradar muito a você, mas você precisa dessa providência para se aproximar de Deus. Então Deus fará qualquer coisa para que você seja salvo. O que for preciso fazer, Ele vai fazer, por amor. Um pai, quando ele vem e corrige o seu filho, aplica uma correção, um corretivo aí, né, que a Bíblia ensina, uma vara, por exemplo, não é porque ele tem prazer em fazer isso. Ele vai, muitas vezes, corrigir o filho devido à sua falta de disciplina, e depois que ele corrigir, ele vai ficar triste, vai sofrer porque corrigiu. Mas por que ele corrigiu? Por amor. Ele visa o quê? A disciplina, o bem-estar do seu filho no futuro. Assim também Deus muitas vezes tem que agir para conosco de uma maneira que às vezes nós não compreendemos, mas é para o nosso bem, é para que nós estejamos mais próximos dele. Então Jó era bom patrão, era bom marido, bom esposo e era bom pai. Não tinha defeito. Se você olhasse para Jó, você não via defeito. E ele então clama a Deus
reclama, ele explica, conversa com Deus, reclamando. Isso é normal, ser humano. Ele nunca blasfemou de Deus, nunca culpou Deus, mas ele conversava com Deus e dizia. Ele apresentava ali, diante de Deus, a sua vida, a sua integridade. É a mesma coisa quando você, por exemplo, é uma pessoa dizimista, fiel. O dia que você passa por um aperto financeiro, você deve pegar a palavra de Deus e está aqui, Senhor, tua palavra diz que eu sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, o Senhor taparia a boca do devorador e abriria para mim as janelas do céu, me abençoaria na hora que eu precisasse. Estou aqui precisando agora. Estou reclamando. Isso é conversar com Deus, é orar. É apresentar a Deus a sua própria palavra. Agora você não pode exigir de Deus nada. Porque Deus é soberano. Então, nós podemos apresentar a Ele a palavra dele. A Bíblia diz, o próprio Deus diz para nós, vem, vamos conversar, apresente as suas razões, vamos ver aí quem é que tem razão, vamos conversar. Então, Deus nos chama a uma conversa, a uma oração, mas nunca podemos nos aproximar de Deus exigindo dele alguma coisa. É nos submetendo a ele e a sua palavra. Então, mas, de repente, num só dia, ele viu todo o seu gado e rebanho esvair-se. Os mensageiros, um a um, vieram trazer-lhe as inesperadas e funestas notícias. Então nós vamos ver que durante a nossa vida acontecem coisas, mas são coisas que vão acontecendo aos poucos. Não é tudo de uma vez só. Com Jó não. Com Jó foi tudo num dia só. Ele perdeu no mesmo dia a sua riqueza, os seus filhos, seus empregados e a sua saúde física. Num dia só. Imagine. Quem conseguiria suportar isso? Então, a pessoa que conseguiu foi Jó, devido à sua paciência e integridade. Então aqui chega o seu funcionário trazendo a notícia de que o seu gado, suas ovelhas, todas haviam sido então roubadas. E os seus funcionários, nós vamos ver agora no tópico 2 aí, seus servos. Além de bois, camelos e ovelhas, os servos de Jó também tiveram suas vidas ceifadas, como depreendemos dos versículos 15 a 17. Aos moços feriram ao fio da espada. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E aos moços feriram ao fio da espada. Antes de findar o dia, a maioria dos funcionários de Jó havia sido então dizimada. Então, bois, camelos e ovelhas. Alguns queimados, possivelmente aí por raios que caíam do céu, fogo que descia do céu, e outros foram roubados. E os funcionários foram mortos por assaltantes. Então veja bem que num dia só ele perdeu todas as suas criações e os seus funcionários. Pelo que nós vemos aqui, sobrou muito pouco funcionário para Jó. E dos homens parece que sobrou aí só 4, porque cada um trazia notícia de um fato ocorrido. E os outros morreram. Tópico 3, seus filhos. O mensageiro não havia ainda terminado de narrar os recentes sinistros a Jó, quando um outro apareceu com uma notícia ainda mais trágica. Eis que um grande vento sobreveio do além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Versículo 19. Você pode imaginar a essa altura dos acontecimentos o que se passou pela mente e coração de Jó? Então veja bem, chega a notícia para Jó da perda de todos os seus bens materiais. Além disso, vem a notícia da perda dos seus funcionários. Então já era motivo para Jó se desesperar. Era um motivo para qualquer pessoa se desesperar. De repente, com o valor que nós damos hoje às coisas materiais, imagine, a pessoa perder tudo que tem uma vez só. Então, já é um motivo de desespero. Já era um motivo
para Jó blasfemar de Deus, dizer eu fui reto, íntegro,